Bom dia, pessoal. Salve, salve, Zé. Bom dia, Luiz. Ju. Pois é. Bom dia a todos que estão aqui. Vou esperar uns minutinhos para todo mundo entrar. Vamos lá, Ju, podemos começar. Eu acho que estamos com um bom número de participantes já. Perfeito. Então, pessoal, bom dia. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Apresentando o pessoal do nosso lado, eu sou responsável por RI do Pátria Pipe, que é o fundo que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes aqui. O Luiz Fernando é o nosso sócio do Pátria, nosso economista-chefe. O Zé Teixeira é sócio do Pátria também, responsável por marketing e todos os produtos da casa. E o Flávio Menezes, também sócio do Pátria, ele é responsável por toda a área de Public Equities do Pátria e gestor do Pátria Pipe. A gente vai passar aqui por uma breve apresentação, falar um pouco, dar um breve overview do Pátria como instituição, passar por um update do Pátria Pipe. No final, o Luiz vai dar também um overview do cenário macro, e no final a gente abre para perguntas, mas também, por favor, fiquem à vontade para nos mandar perguntas ao longo da apresentação, a gente está super à disposição aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Vou passar aqui a palavra para o Zé, que vai fazer esse overview do Pátria, e a gente está super abertos aqui também. Quem quiser mandar e-mail para a gente depois, se a gente não conseguir passar por todas as perguntas, a gente está super à disposição de todos vocês. Qual é o e-mail, Ju? pipe@patria.com. Legal. Bom, pessoal, começando aqui, Ju, não sei se quer colocar na tela a apresentação. Acho que, como a Ju falou, o roteiro aqui é eu falar 2, 3 minutinhos aqui, dando um update para vocês sobre o que está acontecendo no Pátria, desde a última vez que a gente se falou. A gente teve outras lives e webinars de outros produtos aqui do Pátria, nas quais eu participei, mas se você não pegou uma dessas, então aqui eu vou passar rapidamente esse update. Depois a gente vai falar do Pátria Pipe, que é o que interessa para a maioria de vocês aqui, que são investidores da casa, particularmente do Pátria Pipe. E a gente trouxe também o nosso sócio de longa data, Luiz Fernando Lopes, desde Londres, para falar um pouquinho sobre a nossa visão macro, a visão dele, mas que é a visão da casa, né? E acho que o bacana de trazer o Luiz é que a gente consegue contribuir para essa discussão de panorama de Brasil, de cenário de Brasil, com uma ótica, assim, ou sob um olhar um pouco mais alongado, né? Quem investe no Pátria Pipe entende e gosta da ideia de investir para o longo prazo, e o Luiz, como é um economista super especializado em olhar para a economia brasileira, latino-americana e global sob a ótica de um private equity, né? Ele pode trazer um pouquinho desses elementos, talvez assim, complementares, um pouco diferentes daquilo que a gente ouve no dia a dia e no flow de notícias sobre o mercado de capitais, sobre finanças, sobre política, sobre a economia brasileira. E depois a gente abre para perguntas, mas isso posto, não se constranjam e fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat, que eu e a Ju vamos estar acompanhando ao longo do curso da apresentação, para poder responder para vocês, entremeando aqui nos nossos diferentes discursos, mas certamente no final, se sobrarem perguntas, a gente pega no Q&A, e ainda assim, se sobrarem perguntas, como a Ju falou, respondemos por e-mail a questionamentos adicionais. Tá bom? Acho que então, começando aqui a apresentação, como eu falei, a última vez que a gente esteve junto foi
em meados de julho, e desde então, acho que teve uma evolução super bacana para contar para vocês, né? O Pátria, que tinha, então, acabado de fazer o seu IPO, né? O Pátria, fundado lá, com origens lá em 1988, no Banco Patrimônio, cuja área de Private Equity começou, na verdade, em 94, com investimento em Drogasil, e daí, subsequentemente, um primeiro fundo levantado em 1997. O Pátria ele foi evoluindo, né? E na sua trajetória, nessa evolução, teve uma parceria super importante com a Blackstone a partir de 2010, parceria que amadureceu o Pátria enquanto sociedade, enquanto instituição, a ponto de nos fazer sentir prontos para um grande desafio, né, de abrir o capital da nossa gestora, da nossa sociedade, para deixar que outros sócios, né, do mercado entrassem na nossa sociedade via um IPO que a gente fez no início do ano. E parte da intenção desse IPO era justamente que a gente pudesse fortalecer a nossa plataforma para que a gente fosse cada vez mais um portal de investimentos, principalmente investimentos alternativos, né? Investimentos com foco no longo prazo, com foco em geração de bastante alfa, né? Com os recursos dessa captação no mercado. Então, a última vez que a gente conversou, o Pátria tinha 80 bilhões sob gestão, basicamente, 50 aproximadamente bilhões em private equity, 25 bi em infraestrutura, são as duas coisas pelas quais o Pátria é bastante conhecido, mas, né, usando em parte os recursos do nosso IPO, a gente fez a aquisição de uma gestora chamada Moneda, baseada no Chile, mas que investe na América Latina, é a maior gestora independente investindo em crédito na América Latina, né? Uma gestora que tinha, ou que tem 50 bilhões de reais equivalentes sob gestão, 10 bilhões de dólares mais ou menos, né? Dos quais metade em crédito. Então, com a aquisição da Moneda, a gente fortalece a nossa área de companhias listadas, né, de investimentos em companhias listadas. Vocês veem que a gente tinha 1,4 bilhão lá em julho, que era basicamente o PIPE, o nosso fundo PIPE, e agora a gente tem 15 bilhões, então multiplicou por 11 vezes aí a nossa presença em empresas listadas na América Latina, muito disso sendo trazido pela Moneda, complementando o que a gente já tem aqui no fundo do Flávio, né? Mas, notadamente, vejam aqui, 27,6 bilhões de reais, com 5 bilhões de dólares aproximadamente, em crédito. A gente queria, com isso, como vocês podem observar por esse donut, né, por essa pizza aqui, que realmente complementar e equilibrar ainda mais a nossa oferta de produtos para os nossos clientes, né, com produtos de renda variável. A gente vai, em breve, revelar novidades para vocês sobre isso, tem coisa bacana que está por vir, né, no mercado de ações, mas também e principalmente, até nesse momento de volatilidade econômica, daqui a pouco o Luiz vai falar mais disso, trazer opções de investimento em crédito para as pessoas físicas brasileiras, e a gente, via os nossos parceiros, a gente vai apresentar para vocês também vários produtos legais, né? A Moneda, por exemplo, tem produtos de renda fixa dolarizada, pagando dólar mais 6% com liquidez diária, ou produtos buscando 10% ou mais em dólar, o track record está mais para 11%, 12% em dólar, para uma liquidez trimestral, né, em dólar. Então, é uma opção para você que está aí diversificando seus investimentos, dolarizando parte da sua carteira. Esse tipo de instrumento, né, para compor o seu portfólio pode ser bem interessante, né? Então, acho que o principal update que a gente tinha que dar sobre o Pátria é isso, que nesses últimos 4 meses, 5 meses, desde que a gente se falou aqui formalmente numa live, um webinar do Pipe, o Pátria evoluiu para incluir também esse tipo de produtos. E você vai acompanhar mais sobre isso em outras lives e através dos nossos parceiros aqui no Brasil em breve. Acho que isso posto, a gente pode entrar aqui na conversa sobre o Pátria Pipe. Vocês lembram aqui, né, desde 2020, eu e o Flávio, e desde 2021 a Ju também, a gente vem falando vigorosamente com vocês sobre o que é o Pátria Pipe, que é o nosso fundo que investe em ações listadas na Bolsa, mas aplicando estritamente a abordagem de criação de valor da nossa área de private equity. Vocês acabaram de ver, né? 50 bilhões de reais sob gestão, quase 30 anos de track record, uma das casas, talvez uma das casas mais estabelecidas e mais consistentes e gerando mais alfa ao longo dos últimos 30, 25, 20 anos na área de private equity. O que é essa estratégia, essa abordagem de private equity, né? Sobretudo, esse foco em criação de valor operacional. Então, desde sempre, a gente não quer depender da economia brasileira ou da política brasileira, né, para gerar valor para os nossos investidores, estrangeiros ou locais. Então, a gente quer depender das nossas, digamos assim, da capacidade de execução
nossa, em parte, mas certamente dos nossos parceiros, daqueles empreendedores, daqueles executivos com quem a gente se associa, né? E isso dentro de setores resilientes, então setores que a gente perceba que no longo prazo vão sofrer, vão variar menos ao sabor das variações do PIB brasileiro, né? E da política brasileira. Então, a gente já fez essa imagem aqui em outras conversas, né? Faça Fernando Henrique ou Lula, faça Dilma ou Temer, faça Bolsonaro ou Lula ou Moro, quem vier aí, né? Depois o Luiz pode dar o que ele está vendo no cenário político, mas a gente vai estar preparado para gerar valor em todos esses diferentes cenários, né? E para reduzir o risco de execução, a gente vai começar essas nossas jornadas em diferentes setores com parcerias com empreendedores, acionistas, executivos, né? A gente vai querer fazer junto. A gente não vai querer simplesmente olhar, poxa, esse setor é bom, essa empresa é boa, então vamos investir aqui e vamos torcer. Não, a gente não quer só torcer, a gente quer contribuir no dia a dia para a criação de valor operacional, para melhoria do perfil da estrutura de capital das empresas, para melhoria de governança, em alguns casos mais aquisitivos, até ajudando as empresas a fazerem as suas aquisições. Temos um caso emblemático aqui, daqui a pouco o Flávio vai comentar, né, da Locamérica, que virou Unidas, que está virando Localiza. Então, uma história super bacana que tem tudo a ver com o que a gente imprime em várias empresas da nossa área de Private Equity, atuando no dia a dia. Obviamente, né, que esse tipo de abordagem permite a gente enxergar valor em ativos, né, um valor que é diferente, né, possivelmente e frequentemente daquilo que está no preço de tela. Então, a gente busca, obviamente, investir em empresas que estejam descontadas ante essa visão que a gente tem muito, né, de bottom-up, que a gente fala, né, de baixo para cima, granular, de criação de valor, na qual a gente pode ajudar e contribuir com as empresas. Então, acho que essa é a estratégia de Private Equity que a gente aplica no Pipe, né? E como é que a gente aplica no Pipe? Acho que na página seguinte também vocês já viram esse slide. Rapidamente, a gente acredita, né, que é possível aplicar essa estratégia do Private Equity em empresas listadas, né? Tem setor resiliente na Bolsa? Tem. Tem empresa que pode se beneficiar da nossa experiência, né, marginal, pelo menos, de contribuir para o desenvolvimento dos seus negócios? Tem. Eu dei o exemplo aqui de fazer aquisições lá para a Locamérica, né? Tem empresa que tem o preço descolado do seu valor intrínseco? Poxa, certamente. Aliás, num momento como esse, olha aqui o Patria Pipe, que é expert em fazer esse tipo de identificação no momento em que a Bolsa, o Flávio vai falar mais sobre isso, está super descolada, assim, digamos assim, dos fundamentos das empresas per si, né? Está negociando em múltiplos super baixos, né? A gente pode ajudar a desenvolver governança? Podemos. E com um grande benefício, né? No Private Equity, como a gente tem um fundo de 10 anos, a gente tem que controlar a empresa para determinar o tempo de entrada e de saída da empresa, né? E para fazer a empresa ser vendida em algum momento. Quando você investe em empresas listadas, né, você tem um grande benefício. Se você começa a construir a sua posição e você percebe que você não vai ter ascendência na governança, ou que o projeto de criação de valor, né, não encontrou uma visão comum com os outros acionistas ou com os executivos da companhia, você pode não escalar a sua posição, vender no mercado. Então, eu costumo dizer, e o Flávio adotou esse mantra, né, que o Pipe é o Private Equity Plus. Você tem tudo que a gente pode fazer no Private Equity em termos de criação de valor, qualidade de empresas, etc., até maior qualidade de empresas, mas com esse benefício da liquidez incremental. Então, ao invés de você entrar num fundo de 10 anos, você entra num fundo que tem liquidez anual, né? E daqui a pouco a Ju vai contar para vocês aí, tem novidade, tem coisa que vai fazer isso ainda melhor, né? Mas essa era a nossa tese, então, de como é que a gente abordaria o mercado de ações listadas com a estratégia do Private Equity. E essa estratégia, na nossa visão, ela deu super certo, né? A gente já falou isso para vocês, a gente vem falando isso para vocês na próxima página, né? Por que a gente diz que deu super certo essa estratégia? Porque é uma estratégia admitidamente, explicitamente, de investimento para o longo prazo. Então, a gente está falando aqui de horizontes de 5 anos ou mais, no mínimo 3 anos de horizonte de investimento, né? E é uma estratégia, então, que deu, desde o início, teve um retorno analisado de 24%, contra o Ibovespa de 9%. Teve um retorno em 5 anos, então, o nosso longo prazo, aqui o nosso horizonte padrão, né, de 32,5% ao ano, anualizado, né, o retorno, em 5 anos, contra o Ibovespa de 13%. Né? E, de fato, acho que principalmente nesse ano, a estratégia, ou as empresas que fazem parte dessa estratégia sofreram, ou melhor, as suas ações sofreram na Bolsa, né? Mas a gente acha que, poxa, isso até
o gestor, não sei se vai dizer isso, né, o Flávio não sei se vai dizer isso, mas eu digo, a minha opinião aqui pessoal é de que, poxa, num fundo, num momento em que você tem várias empresas tradando descoladas dos seus fundamentos, né, e que o Patria Pipe ele está underperformando, né, performando pior que o Bovespa, existe, né, para uma estratégia que acredita que é capaz de entregar retornos aí de 20% anualizado ou mais em horizontes mais dilatados, é um momento super interessante para o fundo, né? E com isso, acho que eu até passo para o Flávio para contar, então, sobre esse momento do fundo, o que foi 2021 para o Patria Pipe, para suas empresas, para o portfólio, e o que a gente pode esperar desse portfólio nos próximos meses e anos. Flávio, passo para você. Muito obrigado, Zé. Obrigado a todos pela presença, é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho mais sobre esse ano difícil, o que está acontecendo nas nossas companhias e o que a gente vê de perspectiva futura de crescimento, geração de valor nas empresas aqui do nosso portfólio. Então, como o Zé bem falou, esse tem sido um ano desafiador em termos de marcação a mercado. A gente gosta de dizer, como dizia o Ben Graham, que é um dos pais do Value Investing, que no curto prazo o mercado é uma máquina de votação, né, uma urna eletrônica nos moldes atuais, né, onde todo mundo põe seu voto para o que seria o preço daquela ação no momento. E isso depende muito mais de fatores de fluxo e de fatores macro de curto prazo do que efetivamente da geração de valor de longo prazo. Mas no longo prazo, o mercado é uma máquina de pesar, é uma balança. E é onde realmente os fundamentos e os preços se encontram. Por isso, o nosso horizonte dilatado de investimento. A gente acredita que multiplicar o valor de uma companhia depende de você melhorar as operações do negócio, obter crescimento em setores com potencial de crescimento e tornar a governança e alinhamento da companhia ideais para que isso se reflita, né, nos preços das ações no longo prazo. Então, esse foi um ano difícil, acho que primariamente influenciado por fatores macro. O principal deles, naturalmente, é a taxa de juros. As ações de companhias, no curto prazo, refletem o valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa de desconto que depende do risco da companhia e das taxas de juros da economia onde ela está inserida. Quando tem um aumento significativo de taxas de juros, isso reflete no aumento da taxa de desconto. Quanto maior a taxa de desconto, menor o valor presente dessas companhias. Portanto, acho que uma parte relevante da movimentação de preços, tanto dos índices quanto de empresas que compõem o portfólio, foi influenciado por essa movimentação de taxa de juros. Em outras palavras, o investimento em ações ele requer um prêmio de risco, que quer dizer que se traduz num retorno superior à renda fixa no longo prazo, desde que as empresas naturalmente consigam evoluir nos seus projetos e evoluir na geração de valor. Quando ocorre isso, a taxa de desconto mais alta, os preços são mais baixos. Então, apesar de você ter uma taxa de juros mais alta, que parece muito mais interessante como investimento, era 2% há pouco tempo atrás e projetada para chegar a perto de 10% ou 11%, mais de 11% nos próximos meses, o retorno esperado das ações também é muito superior. Você está partindo de um preço muito mais baixo para um fluxo de caixa futuro com pouco efeito de longo prazo, embora tenha algum efeito de curto prazo, até pela dinâmica das taxas de juros. Portanto, hoje, olhando o portfólio, quando a gente olhava alguns meses atrás, a gente tinha um retorno esperado, medido, né, pela taxa interna de retorno dos fluxos futuros das nossas companhias até 5 anos para frente, acima já do nosso objetivo de retorno. Hoje ele é muito superior ao que ele era há poucos meses atrás. Então, tudo bem, é um pouquinho melhor investir em renda fixa hoje, dá um retorno melhor, mas o retorno de equities, né, de ações hoje, implícito nos preços atuais, é muito superior ao que ele era anteriormente, muito superior ao que a gente espera como mínimo retorno para o nosso portfólio. Então, Jô, pode passar para frente, eu vou falar um pouquinho. A gente é muito descorrelacionado, né? Historicamente isso tem sido para o bem, esse ano foi um efeito muito maior. A gente sofreu também esse ano um pouco com a liquidez do portfólio, naturalmente empresas de menor porte, que a gente chama de middle, small caps, sofrem com aumento de prêmio de liquidez, quando tem um efeito macro relevante como ocorreu esse ano.
os fluxos se tornam muito relevantes no curto prazo, mas, como eu falei, gera uma oportunidade muito interessante, os preços se tornam mais descontados ainda, e o próximo gráfico vai mostrar um pouco isso, né? Hoje a gente está em níveis de valuation abaixo, bem abaixo do histórico e perto do que a gente enfrentou em momentos de muita tensão no passado, como o próprio momento da Covid, há um ano e pouco atrás, o próprio momento da recessão de 2015, quando a gente começou o nosso fundo, e onde a gente criou as bases para entregar até recentemente o retorno acima de 30% anualizado, quer dizer, mesmo depois desse resultado desafiador desse ano, a gente está entregando o retorno acima dos 24%, o nosso objetivo mínimo é de 20% de retorno médio, né, anualizado. Então, a nossa expectativa para frente é de retornos bem superiores ao nosso retorno médio anualizado, se a gente conseguir que as companhias que a gente investe entreguem seus planos de negócio e multipliquem o valor e o seu fluxo de caixa ao longo do tempo. Entrando um pouquinho no portfólio, foi um ano de poucas movimentações, a gente continua com os mesmos investimentos que começou o ano, 2 deles já têm um longo prazo no portfólio, Unidas desde 2014, Tenda desde 2017, e investimentos novos que foram feitos durante a pandemia ou mais recentemente, como o caso de Qualicorp, no meio do ano passado. E estamos muito satisfeitos com esse portfólio, embora hoje a gente veja uma quantidade significativa de novas oportunidades que a gente está estudando a fundo, e eu diria que é muito provável que a gente tenha mais 2 ou 3 investimentos satélites ao longo dos próximos meses no portfólio. Estamos levando para comitê e aprofundando os estudos para boas oportunidades que serão potencialmente futuros investimentos core aqui do nosso portfólio nos próximos anos. Unidas e Tenda são os 2 maiores investimentos, ainda são e continuam sendo os maiores investimentos do nosso portfólio, representam cerca de metade da nossa carteira. Então, eu vou focar bastante da nossa apresentação nessas 2 empresas, nas evoluções que elas tiveram ao longo do ano e prospectivamente, mas vou falar um pouquinho também das outras empresas do portfólio e tentar deixar um espaço de tempo suficiente para a gente discutir aqui dúvidas e questões que vocês tenham. A Unidas hoje está operando aqui, em termos de valuation, né, nos níveis mais baixos dos últimos anos. E o que é mais curioso, num ano que foi excepcional para a companhia em todos os aspectos. Vocês podem ver no próximo slide, a empresa teve um crescimento muito relevante de receitas, mais de 25% nos últimos 12 meses, sobre os 12 meses anteriores, e mais do que triplicou o lucro nesses últimos 12 meses terminados no terceiro trimestre contra os 12 meses do ano anterior. Isso é um resultado de uma dinâmica muito favorável do mercado de mobilidade e resultado também de investimentos muito relevantes na companhia em termos de gestão, em termos de digitalização, melhora da qualidade de serviço. Hoje a companhia tem uma qualidade de serviço superior, medida pelo NPS, acima de 80 em todas as áreas de negócio. É uma empresa premiada no Reclame Aqui, com nota acima de 8,5 em todas as áreas de negócio também. Então, isso representa aí a qualidade do serviço prestado e também a qualidade da gestão operacional do negócio. A gente tem uma companhia que está no estado da arte, em termos de gestão da frota, em termos de processos operacionais, e que, portanto, tem conseguido escalar e crescer o seu negócio, mantendo, até expandindo sua rentabilidade. Outro ponto muito relevante que ocorreu esse ano, aliás, ocorreu nessa semana, agora na última quarta-feira, foi a aprovação pelo CAD da fusão da Unidas com a Localiza. É um negócio que foi anunciado em setembro do ano passado, um deal muito complexo, com várias questões concorrenciais complexas e que foram endereçadas ao longo de mais de um ano de análises e negociações do CAD, o que permitiu que a fusão fosse aprovada com certos remédios que vão permitir que a fusão ocorra, mas também vão permitir que o ambiente competitivo continue saudável e que possa haver a criação de uma nova companhia
com a venda de parte da frota da Unidas, parte das suas agências, e um time montado para que alguém possa entrar como um concorrente relevante no mercado e manter a competitividade saudável. Por outro lado, para a companhia, foi acho que uma milestone essencial e muito favorável. Junto com a Localiza, a empresa se torna uma empresa com competitividade global. A gente vê muitas sinergias entre os negócios, muita complementaridade. A Unidas é líder em frotas, em gestão de frotas, a Localiza é líder na gestão do RAC, que a gente chama, que é o Rent-A-Car, que é a mobilidade para o consumidor final. E as duas companhias em conjunto vão ser a maior provedora da América Latina e uma das 5 maiores do mundo em soluções de mobilidade. Então, a gente está muito feliz com o resultado desse julgamento. Vamos ter agora um desafio grande de operacionalizar os remédios que foram requeridos pelo CADE. Isso deve ocorrer nos próximos meses, até o fechamento final da operação. E depois um trabalho também muito importante aí de integração entre as duas companhias. Elas continuam operando independentemente até a finalização do deal e dos remédios, mas uma oportunidade muito grande na integração das operações das companhias, visando obter as sinergias e a escalabilidade do negócio e conseguir materializar todos os ganhos que a gente espera dessa união. Então, foi realmente um ano espetacular para a Unidas, mais do que triplicando seu resultado, e finalmente conseguindo operacionalizar, através da aprovação do CADE, desse milestone relevante para a companhia, que foi essa fusão anunciada no ano passado e finalmente materializada aqui pelo CADE nessa semana. Então, a gente está muito feliz com isso, vamos trabalhar muito pela frente aí para o closing final da operação. E a ação, acho que foi uma das mais resilientes do ano, uma perda aí de 8% num mercado difícil, e hoje se encontra, como eu falei, num valuation muito, muito, muito baixo, né? A empresa sempre negociou por volta de 20 a 23 vezes o lucro esperado, e hoje ela está perto de 11, 12 vezes, metade do valuation histórico. Então, um retorno esperado muito relevante aí pela frente, com essa fusão entre as duas companhias e com a própria dinâmica positiva do mercado. O mercado está excelente, uma demanda muito resiliente, muito forte, várias áreas de atuação novas da companhia, como carros por assinatura e outras, a área de agro, a área de negócios de carros especiais, veículos especiais estão muito fortes, veículos pesados também crescendo bastante. E outro fator muito importante, que na verdade seria um fator de aumento de custos para a companhia, que é o aumento da taxa de juros, dada a demanda resiliente e por ser um fator sistêmico para o setor como um todo, que é um setor intensivo em capital, as empresas estão conseguindo reajustar ou realinhar seu mix de receitas e de preços para neutralizar esse aumento de taxa de juros. Então, de um certo modo, o efeito potencialmente negativo que isso teria nas companhias tem sido neutralizado pela forte demanda que existe pelo serviço de mobilidade, com uma maior penetração de gestão de frotas, com uma maior utilização do carro como um bem de uso e não um bem de propriedade. É uma tese secular que a gente tinha quando investiu lá em 2015, 2014, que está se tornando cada vez mais disseminada e, portanto, cada vez mais adotada o uso do automóvel como um bem de uso e não um bem de patrimônio, né? Então, a gente continua muito otimista, continua sendo o maior investimento do fundo e deve continuar por algum tempo aqui, durante esse processo de integração das companhias, de captura de todos esses benefícios e do crescimento que a gente ainda vê nesse mercado. A outra empresa muito relevante do portfólio é a Tenda. A Tenda é a terceira maior incorporadora listada no Brasil, a segunda maior, que atua no mercado de baixa renda, e a maior, ou quase, por assim dizer, a única que sobrou relevante atuando no faixa 2 do programa, que é onde é basicamente a parte de entrada do programa, com rendas de até R$4.000. Ela se tornou praticamente a dominante desse mercado.
Também é outra ação que está negociando a níveis históricos muito baixos, perto de quando a gente investiu lá atrás, e por fatores variados, mas o principal é a dinâmica do setor de real estate, que sofreu muito ao longo desse ano. É um setor que, teoricamente, é muito afetado pelas taxas de juros, mas, no caso da Tenda, isso, na verdade, é um fator positivo para nós, pois as taxas de juros dos financiamentos dos mutuários de Minha Casa Minha Vida, hoje, programa Casa Verde e Amarela, são fixas, e também tem um fator positivo no próprio funding do setor, que é o FGTS, que parte das reservas são aplicadas em Selic, então isso melhora a rentabilidade do FGTS e, portanto, torna o funding do setor mais sustentável no longo prazo. Mas, de qualquer modo, o outro grande item que afetou, e afetou particularmente a Tenda, foi o aumento do custo de insumos. A gente viu esse ano, na verdade, começando no final do ano passado, um pouco devido à desorganização das cadeias produtivas e um pouco também devido a fatores macro como o câmbio, um forte aumento no custo dos insumos, principalmente aço, em parte concreto, cobre, tubos e conexões e vários outros insumos de construção. Como a Tenda é uma empresa muito estruturada como fábrica, né? Ela é uma empresa industrializada, por assim dizer, um percentual de mão de obra inferior em relação aos materiais que outras empresas de construção. A gente foi particularmente afetado e o resultado foi uma diminuição das margens brutas da companhia, especialmente a partir do segundo para o terceiro trimestre desse ano, com esse aumento forte de custos, e isso incidiu sobre as companhias, os projetos lançados ao longo principalmente do ano passado, de 2020, e que estavam sendo construídos agora. Então, eles foram vendidos com preços lá de 2020 e, durante a construção, sofreram os aumentos de custos, portanto, estão entregando uma margem inferior à margem ideal da companhia, que era por volta de 28% a 30%, e que hoje estão num nível mais perto de 24%. Por outro lado, pelo fato da empresa ser a companhia de menor custo no mercado, e um custo muito inferior de produção aos seus concorrentes, ela vem conseguindo aumentar os seus preços e reposicionar a sua margem. Portanto, os projetos que já foram lançados a partir do segundo trimestre, particularmente a partir do terceiro trimestre, já incidiram um aumento da ordem de 13% a 14% nos seus preços de venda, que compensam significativamente o aumento de custos. Portanto, a margem dos produtos lançados recentemente já está perto de 29%, e já permite à companhia voltar aos níveis históricos de resultado e margens na contabilização futura desses projetos que começam a ser construídos a partir de agora. Então, a contabilidade do setor é um pouco complexa, porque o que você está vendo nos resultados atuais, na verdade, é fruto de coisas que ocorreram no passado, e o que está ocorrendo agora, em termos de vendas marginais e de retorno futuro, vai ocorrer nos próximos trimestres. Né? Então, a gente já vê uma retomada provável das margens da companhia ao longo dos próximos trimestres, especialmente a partir de meados do ano que vem. Naturalmente, barrado se eu continuar havendo aumentos de insumos, aparentemente isso não é o cenário mais provável. Alguns insumos já se estabilizaram e outros começaram até a cair pela própria dinâmica do setor, né, com aumento de preços. Muitos projetos foram cancelados em outras incorporadoras. Então, já existe uma estabilidade de custos que deve perdurar aí por mais tempo, possivelmente até em um cenário mais difícil para o ano que vem para a maior parte do setor. Isso possa ensejar quedas de preços de alguns materiais, ajudando ainda mais na margem da retomada de margens da companhia. Um outro fator muito importante e que deve ter efeitos potenciais nos resultados da empresa no futuro é que, como eu falei, com esse aumento de custos, ela se tornou dominante no seu segmento. Então, o que quer dizer dominante? No
nos estados em que a gente atua, são 11 estados da federação, em cidades de grande porte, capitais, a gente se tornou o líder em contexto de mercado, com participação no mercado de massas, que a gente chama, que é rendas até cerca de R$ 2.600 a R$ 2.800 por família. Tem certas cidades em que a gente tem praticamente 100% de market share. Todos os nossos concorrentes saíram do mercado. Por quê? Porque eles têm custos mais altos e não conseguem rentabilizar o seu capital nos níveis de custos atuais. Então, isso nos permitiu aumentar os preços sem perder velocidade de vendas, mas também no futuro vai permitir, mesmo com uma pequena queda ou uma queda de velocidade de vendas que a gente visualiza para o próximo ano, uma retomada ainda mais forte de preços. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa vai privilegiar suas margens em detrimento da velocidade de vendas. A gente deve caminhar para aumentos ainda maiores de preços nos próximos trimestres e voltando para uma velocidade de vendas equivalente à que a gente tinha em 2017, quando a gente maximizava lucro. A gente tem o triplo da velocidade de vendas dos nossos concorrentes hoje, e cair para o dobro não vai prejudicar em nada o nosso negócio e nos permite recobrar as margens ideais da companhia, que se encontram hoje por volta de 32% a 33%. Então, isso vai ocorrer progressivamente ao longo dos próximos trimestres. A gente tem uma força de mercado, uma competitividade muito forte para que isso ocorra. O outro fator muito importante também é que a própria dinâmica de saída de concorrentes do mercado fez com que o segmento, né, de entrada do Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, se esvaziasse. Portanto, a execução do programa ficou muito prejudicada a partir do segundo semestre. O que eu quero dizer com isso? Tem cerca de 8 a 9 bilhões de reais disponíveis de subsídios por ano dentro do FGTS para esse programa. A partir do meio do ano, e notadamente a partir de outubro, isso não está sendo utilizado. A queda da utilização desses subsídios foi de mais de 50%. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o programa está diminuindo de tamanho. E não faz nenhum sentido para o governo manter um programa desses sem utilização dos subsídios, porque isso não afeta o orçamento da União, não tem efeito fiscal, e, ao mesmo tempo, a construção popular é um fator importante de geração de empregos, multiplicação de renda. E, então, realmente, há uma preocupação muito forte com a reativação do programa pela movimentação, né, para ajustes nessa curva de subsídio que permitam a retomada da utilização desses subsídios e da melhora do programa. Então, a gente espera aí que haja uma movimentação relevante do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Conselho Curador da Caixa Econômica, do FGTS, que é responsável pelos parâmetros do programa, para revisar esses parâmetros para torná-lo atrativo novamente. Então, isso pode ser um fator ainda mais interessante para a retomada de margens da companhia e do segmento. Então, apesar desse ano difícil, a gente vê um ano muito interessante aqui para frente, anos muito interessantes aqui para frente na Tenda. Outro fator muito interessante para a Tenda é a evolução da nossa empresa de construção off-site, a Alea. A Alea é um projeto que já vem há 3 anos, que é de fabricar casas com uma tecnologia chamada wood frame, a tecnologia que é usada para fabricar aquelas casas de condomínios de média e alta renda na Europa, nos Estados Unidos, e que a gente está aplicando aqui na construção de baixa renda no Brasil. O mercado de casas é o maior mercado de real estate do Brasil, né? 75% da formação de famílias na baixa renda é de pessoas que moram e querem morar em casas no interior do Brasil, fora das grandes capitais. Isso é o triplo do tamanho do mercado que a gente atua hoje. E, por ser um mercado de pequenas cidades e de baixa escala, ele tem muito pouca atuação das grandes incorporadoras, porque elas não têm escala para operar nesse mercado, né? Elas operam em escalas superiores a 500 ou 1.000 unidades, e os projetos são menores do que isso nessas cidades, são de 100, 300, 400 unidades.
Então, a concorrência é muito fragmentada e de baixa qualidade, por assim dizer. São pequenas empresas com pouca capitalização e com tecnologia muito primitiva, né? Construção com alvenaria e qualidade inferior. A gente está trazendo uma qualidade de média alta renda e endereçando essa questão da escala, tirando a escala do local, do projeto, e trazendo a escala para dentro de uma fábrica. Então, isso permite, na nossa fábrica, que foi inaugurada em dezembro, fabricar 9.000 casas por ano e implantá-las em projetos de escala menor, porque elas são todas feitas na fábrica e apenas montadas no local. Então, esse é um oceano azul de oportunidade para a companhia. A gente espera que esse projeto evolua ao longo dos próximos anos e atinja a sua maturidade por volta de 2025. E é um projeto que tem um potencial valor presente para a companhia muito, muito relevante. Ocorre que, como todo investimento relevante num negócio que vai gerar muito valor no longo prazo, nos primeiros anos ele tem o seu ramp-up, que a gente chama, né? Ele vai escalando ao longo do tempo. O principal gargalo aqui é a formação do banco de terrenos, né? E a aprovação dos projetos para que a gente possa escalar os lançamentos, né? E atingir o total, né? Como se diz, a escala de operações ideal da fábrica. Isso deve ocorrer ao longo dos próximos 2 a 3 anos. E, portanto, nesse período, é um período de investimentos, onde esse negócio consome caixa, né? É uma startup, com uma cabeça de startup, motivação de startup, de testar muita coisa. Então, ele consome caixa e não gera lucro, né? Então, o mercado não avalia esse investimento como um investimento que já adiciona valor para a companhia. Embora valor presente, ele adicione potencialmente um valor muito grande para a empresa. Hoje ele é um detrator de resultado e no futuro a nossa expectativa é que ele se torne um grande multiplicador de resultado da companhia. Tem o potencial de ser 2 vezes maior do que a empresa é hoje, né? Adicionar 2 tendas à tenda atual. A gente já vê alguns analistas calculando esse valor, divulgando para o mercado. O Itaú soltou um relatório muito interessante, avaliando esse projeto como tendo um valor de cerca de 11, 12 reais por ação. Para vocês terem ideia, hoje a tenda negocia cerca de 16 reais por ação. Obviamente, essa é uma primeira estimativa. Outros bancos também estão avaliando a empresa Alea a um valor ainda mais interessante. A gente tem a nossa avaliação interna, que naturalmente não é pública, então eu não posso comentar por aqui, mas a gente espera que seja um grande contribuidor de valor para a companhia ao longo dos próximos anos. E conforme a execução desse projeto vai evoluindo, a gente acredita que o mercado começa a atribuir um valor positivo para isso, e é mais um fator que deve adicionar valor nas ações da companhia e multiplicar o resultado esperado do nosso investimento. E, por último, em relação à tenda, hoje nosso retorno histórico no investimento está por volta de 27% ao ano. Isso quer dizer que no pior cenário de ciclo de materiais, e muito acima, né, foi um cenário muito mais difícil do que qualquer um esperava, ainda assim a gente obteve um retorno histórico de 27%. Numa retomada das margens e da lucratividade da companhia, que a gente espera para os próximos anos, além do valor adicionado pela Alea, a gente deve, se bem-sucedidos aqui, voltar aos patamares históricos de retorno. A gente, historicamente, tinha retornado algo entre 40% e 50% ao ano nesse investimento. Então, a nossa expectativa é bastante significativa para os próximos anos, partindo de uma base muito baixa aí de retornos e uma retomada muito forte. Então, mesmo no pior momento, a gente teve um retorno histórico muito, muito interessante e o retorno prospectivo é muito acima do que a gente tem como objetivo de retorno aqui para os nossos investimentos. Então, acho que essa é um pouquinho da história da tenda. Outros investimentos do nosso portfólio, que são bastante relevantes, mas menores do que esses dois, são a CVC, o Grupo Ultra e a Qualicorp, e também tem a Alpha, que é um investimento menorzinho, mas a gente gosta muito da companhia, vê um potencial incrível
para o futuro, para o crescimento dessa companhia. Falando um pouco de CVC, CVC tem sido um investimento que tem demandado um profundo envolvimento nosso, tanto em conselho quanto junto ao time de gestão. A empresa conseguiu algumas coisas muito importantes ao longo do ano. Primeiro, a gente tem um time de gestão excepcional liderado pelo Leonel. Ele esteve aqui com vocês no nosso Dia do Investidor, apresentando a estratégia da companhia de longo prazo. Ele montou um time excepcional, praticamente trocou quase todo mundo da companhia, e esse time tem revolucionado a companhia nos últimos trimestres, desde que a gente investiu há 1 ano e meio atrás. Teve um cenário muito desafiador com a pandemia, mas a empresa hoje está capitalizada, depois de um aumento de capital relevante ao longo desse ano, tem uma estrutura de capital muito adequada para a retomada que já está ocorrendo. E, mais importante do que tudo, esse time está muito alinhado, né? Tem um plano de incentivo de longo prazo para o time, que foi construído pelo Conselho da CVC, que alinha com os objetivos de retorno dos acionistas. E é um plano que é exponencial. Isso quer dizer que se a gente multiplicar o valor dessa companhia pelo que a gente almeja nos próximos 5 anos, eles vão ganhar muito dinheiro e a gente vai ganhar muito dinheiro também como investidores. Então, está todo mundo muito alinhado. Do ponto de vista aqui de mercado, a gente teve um terceiro trimestre muito mais favorável do que o segundo. O segundo trimestre foi marcado por aquela segunda onda aí de pandemia, e agora a gente tem tido uma queda contínua de casos aqui no Brasil, e especialmente de hospitalizações e fatalidades, e isso tem estimulado bastante o mercado de turismo doméstico, como a gente vinha dizendo, né? Tem uma demanda muito reprimida, muito forte, e a gente já está operando hoje a cerca de 95% do que operava no mercado doméstico em relação ao pré-Covid, né, 2019. Isso quer dizer um crescimento de mais de 85% nas reservas e mais de 100% na receita da companhia no terceiro tri. É uma retomada muito forte do setor e a CVC vem liderando essa retomada. A gente teve um problema de ataque cibernético no mês de outubro, que afetou temporariamente as operações. Isso tem sido uma coisa recorrente com grandes companhias que têm sido afetadas por ataques hacker, e nós, infelizmente, também fomos atingidos, mas ficamos cerca de 12 dias sem operar, mas o time de TI fez um trabalho excepcional, apoiado por algumas consultorias relevantes, e conseguiu colocar a operação de volta, né, em cerca de 15 dias. Não houve, felizmente, vazamento de dados ou perda de dados de clientes, de parceiros. Então, desde dia 15 de outubro, a empresa vem operando normalmente. Deve ter algum efeito, né, pela perda de vendas, pelos custos de recuperação da companhia no quarto trimestre, mas a gente já está operando normalmente e pronto para entregar aí um resultado muito melhor, dada essa retomada que vem ocorrendo. Basicamente, está muito difícil encontrar hotel, voo para as férias de final de ano e de começo de janeiro e fevereiro. No lado internacional, a retomada também vem evoluindo de forma positiva. Teve a reabertura de 2 mercados muito relevantes para a companhia, que são a Argentina e Estados Unidos, particularmente a Flórida. Com a volta aí dessa terceira onda, a recuperação não é ainda tão forte quanto no mercado doméstico. Um pouco de receio também com essa variedade Omicron, mas que aparentemente está se mostrando muito menos agressiva em termos de hospitalizações e letalidade do que as variedades anteriores, né, mutações anteriores. Portanto, a gente tem uma visão muito otimista para o ano que vem, acredito que estamos chegando aí no final da pandemia, a nível de vacinação muito relevante. O Luiz vai tocar bastante nesse assunto na parte macro, mas a gente está muito preparado aqui na companhia, não só para essa retomada vinda da reativação do segmento, né, de turismo com a evolução da vacinação e a minimização das questões da pandemia, mas também pelos efeitos que a gente tem na própria competitividade e escala da companhia, dados todos os processos internos que foram
evoluindo ao longo dos últimos trimestres por esse time de gestão excepcional que a gente tem. Acho que entre esses a gente pode destacar um tremendo investimento na digitalização, nos processos de TI da companhia. A gente investiu mais de 130 milhões, está investindo mais de 130 milhões de reais em tecnologia e processos na empresa esse ano. Isso está fortalecendo bastante tanto os nossos processos internos, quanto a própria digitalização da rede de franqueados da empresa. Então, o nosso objetivo é transformar a CVC numa empresa multicanal, né? A pura omnicanalidade, onde a gente integra todo esse footprint de companhia, de franqueados, né? Uma presença física muito relevante, que é uma vantagem competitiva incrível da companhia, com processos digitais que permitam ao cliente comprar e usufruir da sua experiência de viagem, seja no canal que ele deseje, falando com uma pessoa presencialmente, através de canais digitais, através de canais analógicos, como telefone. O cliente está no centro. O que for a melhor experiência para ele, a gente vai estar provendo integradamente com toda a nossa rede de franquia e digitalização. Outro ponto muito importante foi a evolução do conhecimento desse cliente. Quando a gente entrou na CVC, mais de 50 milhões de pessoas já tinham utilizado os serviços da empresa e a gente não tinha mais do que o e-mail de 2 milhões de pessoas. Hoje a gente tem dados completos e voluntários, né, de conhecimento de como essas pessoas viajam, mais de 22 milhões de pessoas nos cadastros bem profundos de conhecimento dos clientes, o que permite uma comunicação muito mais assertiva com esse cliente, oferecendo o produto correto, no momento correto, e isso resulta numa maior conversão de vendas e também numa maior fidelização e recorrência dos nossos clientes dentro do nosso ecossistema. A gente também implementou modelos de preditivos, né, de inteligência artificial, para oferecer produtos personalizados para cada cliente, conforme o seu perfil, e também modelos de precificação dinâmicos que permitem a gente melhorar a competitividade ainda mais da companhia e buscar ter margens superiores, né, em cada produto, aumentando o que a gente chama de take rate, que é a margem que a gente recebe em cada produto vendido e, portanto, melhorando a rentabilidade futura da companhia. Isso a gente já vê evoluindo de forma positiva nas vendas desse ano. E para o ano que vem, a gente tem lançamento de vários novos produtos, ou escalabilidade de vários produtos, como a VHC, que é uma empresa que a gente tem lá na Flórida, de aluguel de temporada, com todos os serviços incluídos, é uma empresa excepcional, que a gente está escalando ao longo do próximo ano, lançando uma OTA, que é uma empresa de vendas digitais temática, para viagens temáticas, um programa de fidelização, que a gente está lançando também o ano que vem, que vai permitir a recorrência e a retenção dos clientes para segundas viagens. Então, o objetivo e o resultado final de tudo isso é o famoso LTV sobre CAC, que é um termo muito utilizado em empresas de consumo, né? O lifetime value, o valor daquele cliente ao longo do tempo, quanto ele consome ao longo da sua vida com a companhia como cliente, e o CAC é o custo de aquisição desse cliente. Essa fidelização, conhecimento maior e qualidade de serviço maior com os clientes permite que ele gere muito mais receita ao longo dos anos para a companhia, o mesmo cliente, né? E o seu custo de aquisição se tornando cada vez menor. Então, a gente vê uma CVC muito mais forte, muito mais competitiva, com uma tecnologia superior ao longo dos próximos anos e realmente atuando através de múltiplos canais, com o cliente no centro, muito mais eficiente. A gente vê ela muito mais lucrativa do que ela era antes da pandemia, conforme a gente vê essa retomada aí do mercado de turismo de forma mais forte ao longo dos próximos anos. Fábio, a gente cobriu com essas 3 empresas cerca de 70% do portfólio. Aqui, olhando para a hora aqui, seria interessante, estou ouvindo as perguntas, né? Fazer um jogo rápido aqui com você. Qual que é a tua visão ali, olhando para essas 3 principais empresas, né? Tem a Unidas chama atenção por essa fusão que a gente teve recentemente. Tem perguntas aqui a respeito de, poxa, como é que a gente vê o papel dela no portfólio, olhando para frente, e também, eventualmente, qual que é o nosso papel na governança, também de agora para frente, no caso de Unidas. Bom,
É uma excelente pergunta, na verdade, porque, como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é não só investir em bons negócios, que têm um grande potencial de crescimento, de evolução, de criação de valor, mas também atuar de forma muito relevante nessas companhias. Então, a governança da companhia vai evoluir durante o processo de integração. Então, naturalmente, a gente está trabalhando agora, que foi aprovado pelo CAD, na execução dos remédios, e depois começa o processo de integração entre as companhias. Por enquanto, continua tudo igual. A gente participa dos órgãos de gestão da companhia, o presidente do conselho, Eduardo, foi indicado por nós, está lá desde 2014 na companhia. Eu participo do Comitê de Auditoria e Finanças e Risco do Negócio, e o nosso envolvimento continua como antes. E acredito que na companhia integrada, a gente também vai poder contribuir como contribui hoje, né? É uma empresa excepcional, a Localiza sempre foi um benchmark para a gente, a maior e mais valiosa empresa desse mercado, a gente vai aprender muito com eles, acho que eles têm muito a aprender com a gente também. Então, acho que ao longo dos próximos trimestres, a gente tem muita coisa para capturar de sinergias e estruturar essa integração de forma a maximizar o valor. E, eventualmente, quando os retornos esperados gravitarem para os níveis em que a gente entenda que sejam menos atraentes, a gente potencialmente possa diminuir o nosso investimento e abrir espaço para novas oportunidades. Mas, por enquanto, ainda é uma das empresas mais atraentes do portfólio, tanto que continua com 30% de capital alocado, e a gente vê muito valor para extrair tanto da fusão quanto da própria retomada aí dos valuations históricos da companhia. Flávio, então, assim, a gente falou de 70% do PL aqui, falando das 3 empresas, e daí você acabou de falar do principal caso, né, que passou por um evento relevante muito, muito recentemente. Olhando para o portfólio como um todo, para pegar a sua pergunta aqui, olhando para esse portfólio, olhando para frente também, qual que é a empresa que você diria, pergunta que eu sei que gestor não gosta, mas que investidor de fundo sempre faz, né? Qual que é a sua favorita aí? Qual que você acha que tem perspectivas para o ano que vem que sejam particularmente interessantes? Isso é que nem perguntar para uma mãe qual que é o filho preferido dela, né? Eu acho uma pergunta impossível de responder. Na verdade, cada empresa tem uma dinâmica diferente em termos de retorno esperado, oportunidades e riscos, né? Então, tem companhias que têm um retorno. Se olhar a CVC hoje e o que ela tem de potencial para 2025 ou 2026, ela é uma empresa que tem um potencial enorme, né? A gente está buscando ter uma empresa com receita bastante superior à que a gente tinha antes do Covid e com margens muito melhores, né, pela evolução toda operacional da companhia, digitalização dos processos e pela própria competitividade da empresa. Muitos concorrentes ficaram pelo caminho, infelizmente, na pandemia. Então, hoje ela é mais competitiva ainda do que era antes. E as ações da empresa hoje estão negociando muito perto dos valores que estavam durante a pandemia. Então, você põe isso na equação, é uma empresa que tem um potencial de multiplicação de valor de 4, 5 vezes. Por outro lado, ainda estamos numa pandemia, portanto, o risco ainda existe. E o risco de execução, ao longo dos próximos anos, ainda é relevante, né? A gente tem um trabalho muito árduo aí de digitalização, de evolução na transformação digital da companhia e na digitalização dos canais e na integração para criar uma companhia verdadeiramente omnichannel. Então, a Unidas já está agora juntando, tem um desafio da integração, mas ela já está, não digo no piloto automático, mas muito do trabalho de evolução que a gente poderia ter feito, a gente já fez, agora a gente está colhendo os frutos disso. Então, tem um risco menor de execução, a empresa saiu de 200, 300 milhões de valor de mercado para 13, 14 bilhões hoje, junto com a Localiza, ela vai ser uma empresa de quase 90 bilhões de valor de mercado, vão ter outros desafios que não os históricos. Então, cada empresa tem os seus desafios. A CVC, como eu falei, tem um potencial enorme e os riscos que vão em conjunto, né? A Tenda mesmo tem uma startup lá dentro, que é a Alea, que é uma coisa que nunca foi tentada, que a gente acredita que pode ser muito transformacional, mas tem todos os desafios que você tem de pôr em pé uma startup, né? A gente está há 3 anos trabalhando nesse projeto, colocar a fábrica de pé foi um grande desafio, a gente inaugurou agora no começo de dezembro e foi espetacular.
A gente lançou já 4 projetos, todos eles foram muito acima do que a gente esperava em termos de preço, em termos de percepção de qualidade e de vendas, então está tudo indo muito bem. Mas a gente vai ter que comprar terreno para fazer 9 mil unidades. Então, em resumo, né? Quer dizer, o investidor ele pede para você indicar uma, você acabou de falar das suas 3 maiores posições, ou seja... é natural, né? A gente põe o dinheiro onde a gente acredita mais, né? Mas isso não quer dizer que a Qualicorp a Ultra e a Alper não tenham grandes oportunidades pela frente, é que ainda são mais recentes no portfólio. A gente tem desafios grandes ainda, porque entrou lá há muito pouco tempo. Então, muita coisa já foi feita na Ultra, desde a venda de participações em empresas não core, até a própria mudança no management e a sucessão do management está sendo implementada agora. Mas tem desafios muito grandes, operacionais na companhia, que ainda são um risco relevante pela frente. E que a gente acredita que são possíveis de ser implementados. Agora, você falou, assim, até para fazer a transição aqui, acho que você falou que a gente coloca o dinheiro exatamente onde estão nossas crenças aqui, né, as mais fortes, obviamente. E eu acho que nesse sentido também teve uma pergunta, eu posso responder aqui, o quanto do PL do fundo, que é dinheiro dos sócios, cerca de 30% do fundo, 30% do fundo é dinheiro nosso, né, dos sócios. Muito mais do Flávio do que meu, né, obviamente, mas e do Luiz que está lá em Londres, mas é realmente um compromisso bem importante dos sócios com esse fundo, porque a gente acredita muito realmente nas teses e na capacidade aí de execução do Flávio gerindo o portfólio. Mas nessa linha, né, de um fundo que tem perspectivas que a gente acredita excelentes para as companhias que vêm se desenvolvendo super bem e que a gente acredita muito colocando o nosso próprio dinheiro, eu queria pedir aqui para a Ju comentar rapidamente sobre uma oportunidade bacana de acessar essa estratégia agora no formato de um fundo de previdência, né, Ju? Você quer comentar rapidinho? Perfeito, Zé, obrigada. Só compartilhar aqui, fazendo uma transição entre a aula do Flávio e a aula do Luiz, que a gente vai ter daqui a pouco. A gente está lançando hoje, na data de hoje, o nosso fundo versão Previdência, então é um fundo que replica a nossa estratégia do PIPE, com todos os benefícios de um produto previdenciário, além de termos mais interessantes para os nossos cotistas. Então, a gente está constantemente ouvindo feedback, a gente sabe que um dos principais pontos aqui do Pipe FIA é a liquidez, que, enfim, para a gente conseguir ter nessa estratégia, a gente tem que ter uma liquidez um pouco mais alongada, e num produto de previdência, dado o passivo mais resiliente, a gente consegue ter uma liquidez um pouco mais interessante para os cotistas. Então, a cotização do Pipe FIA, que é anual, o prazo de resgate, a gente consegue ter. Pois é. Põe em formato de apresentação aqui, que acho que o pessoal não está conseguindo ver as transições, viu? Pode pôr tá aqui só uma... Vamos lá. Bom, vamos ver se agora vai. Foi? Foi. Ótimo. Bom, problemas técnicos aqui. Mas, enfim, a gente consegue ter esse produto numa versão mais líquida, então a gente tem um prazo de resgate dele de 126 dias úteis, que equivale a 180 dias corridos, e com uma liquidez diária. Então, a gente tem resgates diários, cotizando em 126 dias úteis. É um produto que a gente gosta muito, assim, eu sou fã do mercado de previdência, o produto em si já traz muitas vantagens, e não tem nenhum produto mais alinhado com a estratégia do Pipe do que um produto de previdência, que é um produto de fato que os investidores colocam o seu dinheiro ali para aposentadoria para longo prazo. Então, a gente está lançando hoje, acredito que na próxima semana, nas próximas 2 semanas, ele vai estar disponível nas principais plataformas, então ele vai ser acessado na XP, BTG, Orama, Guide, Warren, Genial e diversas outras plataformas, disponível para as pessoas físicas e também para os alocadores que estão aqui conosco. A gente vai ter um FIA tipo 2, que é uma estrutura que permite com que family offices, enfim, fund of funds consigam alocar nessa mesma estratégia. A gente está super feliz com esse lançamento. Qualquer dúvida também, a gente está aqui à disposição. Repito o e-mail que a gente já falou, que é pipe@patria.com, e estamos super felizes e animados e à disposição para falar aqui dessa nova estratégia. Legal, Ju. Uma coisa muito, muito legal realmente essa alternativa, né? Esse jeito de se investir aqui no Patria Pipe. A gente acha que obviamente que é um fundo que é nessa visão de longo prazo, né? Então tem tudo a ver com previdência, e a gente está num momento do ano aqui bacana, né? Principalmente para as pessoas físicas, para vocês que são agentes autônomos, que estão aqui, escritórios, que estão acompanhando a gente, uma coisa super bacana, como a Ju falou também para os family offices,
É realmente uma oportunidade muito interessante e um timing muito bom, assim, tanto pelo contexto do momento das empresas do portfólio, quanto o momento do ano, que a gente sabe que todo mundo aqui está fazendo aqui as suas continhas para fazer aqueles seus aportes em previdência, né? Principalmente no PGBL, para quem faz a declaração completa. Então, momento muito auspicioso aqui para a gente investir no Pátria Pipe, né, Ju? Exatamente. A gente botou aqui algumas vantagens, eu não vou passar por elas, mas, enfim, a principal nesse período é justamente o benefício fiscal de 12%. Então, quem contrata um plano de PGBL até o final do ano consegue abater até 12% da renda anual tributável na sua declaração de imposto de renda. Legal, acho que com isso, pessoal, acho que a gente cobriu aqui o Pátria Pipe, depois a gente, obviamente, fica por aqui para responder mais perguntas, mas eu queria convidar agora o nosso sócio, o Luiz Fernando Lopes, para dar um pouco essa perspectiva, né? A gente falou um pouco aqui do micro das empresas, como é que o Flávio está vendo, etc., mas a performance das empresas e do portfólio como um todo, ele está inserido nesse contexto de Brasil, um contexto quente, né? De muita coisa acontecendo em termos de política, em termos de macro, então a gente resolveu convidar o Luiz aqui para finalizar o nosso papo, contando um pouco como é que está a visão do Pátria sobre as perspectivas aqui para o Brasil. Luiz, fica à vontade, obrigado aqui por participar. Sempre um prazer, Zé. Bom, gente, vamos abordar aqui os temas principais que foram macro, né, que foram mencionados aqui até agora na exposição. Vamos começar falando de inflação. O que a gente está vendo? Então, começando pelo óbvio, inflação é um problema global. O gráfico do lado esquerdo, que eu espero que vocês estejam vendo aqui, mostra que todos os países relevantes do mundo enfrentaram aceleração de inflação. Em alguns casos, como é o caso do Japão, que é a parte de baixo do gráfico aqui do lado esquerdo, é uma deflação que virou uma microinflação. Em alguns casos, Turquia era uma inflação que já era feia e ficou muito pior. Mas não tem nenhum país que não esteja enfrentando um problema de aceleração de inflação. A gente pode discutir com vocês o que é excesso de demanda em alguns casos, problemas estruturais ou conjunturais de oferta em outros casos. Mas o que distingue basicamente as economias no mundo é a reação a essa inflação. Ok, se a inflação é um problema global, qual é a reação à inflação? O remédio clássico é políticas de estabilização, começando com política monetária, que é aumento de juros. Aí o gráfico do lado direito pega as mesmas geografias e mostra para vocês o que aconteceu com as taxas de juros nesse mesmo período. Então, você tem países como a Turquia que resolveram cortar a taxa de juros, isso está gerando uma piora adicional da inflação, uma desvalorização cambial monstruosa e assim por diante. Vários outros países não mexeram a taxa de juros. O único caso aqui que teve uma mexidinha recente foi o Reino Unido, que mexeu 15 pontos básicos, né, 0,15 ponto percentual na taxa deles. Mas o que está distinguindo as geografias é basicamente, aí, olhando a América Latina, que a América Latina lidera o mundo, é a parte mais avançada no mundo em termos de fazer os ajustes de política monetária necessários para combater a inflação. Está tendo um grande aumento de juros na América Latina, liderado pelo Brasil. Então, nesse sentido, a mensagem que eu queria passar para vocês é a América Latina está sendo, e o Brasil especialmente, está fazendo um aumento de taxa de juros não trivial, no caso do Brasil, um aumento bastante significativo, mas isso significa que você está resolvendo, se antecipando e resolvendo um problema que os Estados Unidos ainda vão ter que enfrentar, que a Europa ainda vai ter que enfrentar, que outros países vão ter que enfrentar. Então, pelo menos, a gente não está correndo atrás da curva, como a gente diz tecnicamente, a gente está se antecipando a esse problema. A pergunta que, obviamente, deve surgir é, bom, quanto mais de juros ainda tem para subir aqui no Brasil, dado o que já subiu? Então, a gente saiu de juros de 2%, agora estamos já quase em 10%, a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central em fevereiro do ano que vem a gente deve estar acima de 10%, mas na nossa avaliação o juro já está bem além daquilo que seria necessário em circunstâncias normais para trazer a inflação para baixo. Então a gente está tendo um overshooting aqui, que não tem mais a ver exatamente com o comportamento de inflação, que a gente vai discutir, vou mostrar para vocês daqui a 2 minutinhos, tem mais a ver com a necessidade do Banco Central estabilizar as expectativas. As expectativas de inflação, as expectativas macroeconômicas no Brasil estão muito ruins. Isso tem a ver um pedaço com a maneira que o governo conduziu a discussão de temas fiscais recentemente, principalmente o teto de gastos, uma discussão pessimamente administrada. O déficit público do Brasil e a dívida pública não estão piorando. O Brasil vai ter um déficit público esse ano que vai ser 1/4, menos do que 1/4 do que foi o ano passado. A dívida pública não está subindo, está caindo, mas o governo mexeu
endereçou a questão do teto de gasto e dos precatórios de uma maneira que sugere que, e aí, obviamente, a oposição ao governo aproveitou essa abordagem infeliz para sugerir que nós estamos presenciando um desmonte das instituições fiscais de estabilização, que a inflação, o fiscal vai sair do controle e, por conseguinte, a inflação vai sair do controle. A gente não acredita nisso, mas, de novo, tem que administrar, o Banco Central tem que reagir a isso, administrar expectativas, então ele está subindo o juro além do nível que seria necessário simplesmente para trazer a inflação para baixo. Quanto mais, acho que pode ser, mesmo considerando isso, a gente acha que a gente está no final do ciclo, então eu acho que tem mais uma alta de juros em fevereiro, talvez não seja mais necessário depois, ou se tiver uma alta depois de fevereiro, teria que ser a última alta, porque você já está nas próprias contas do Banco Central num nível muito acima daquilo que seria necessário para estabilizar a inflação. Aí eu vou pedir, Ju, para trazer o próximo slide. O que é a inflação, gente? A inflação tem várias medidas, né? A gente pode falar em inflação ao consumidor e inflação que a gente chama de índice de preços gerais, que misturam preço ao consumidor, atacado, construção, etc. O que conta para o Banco Central é o IPCA, inflação ao consumidor, aí que ele traça a meta dele. Vocês veem a primeira linha, o acumulado em 12 meses do índice de um modo geral, aí vocês veem todos os subgrupos aqui. Então, a história aqui é a inflação ao consumidor ainda está sob pressão, embora, vocês examinando aqui o número em 12 meses do índice geral, aparentemente a aceleração da inflação acabou. Na hora que vocês examinam os subgrupos, alguns subgrupos importantes começaram a recuar, por exemplo, alimentos e bebidas, era uma fonte muito forte de inflação ao longo do ano, agora não mais. Hoje, no Brasil, basicamente, você tem duas grandes fontes de inflação ao consumidor, que são os ajustes de energia elétrica que houve no passado, que ainda estão repercutindo na economia, e também o aumento de preço de combustível, que também está repercutindo. Isso responde basicamente pelo aumento de custos que você está vendo em habitação e em transporte. Sucede que, imagino que vocês já estão vendo o gráfico do lado direito, e o Flavito mencionou isso, nos preços por atacado, que é aquele degrau antes de chegar ao preço ao consumidor, a história já mudou. Então, os índices de preço tipo IGPM, IGPDI, IGP-10, eles estão em deflação. Não é que a inflação está menor ou zerada, os números estão negativos. E isso significa que, se vocês pegarem o gráfico do lado direito, a linha azul escura, ao contrário da linha azul clara, que ainda está mostrando uma tendênciazinha de elevação, a linha azul mais escura já está em forte queda. Então, significa que, olhando, por exemplo, voltando um pouco a história agora para o custo das nossas empresas, sim, tem alguns custos que já estão recuando, e aí o que vocês estão vendo é custo de construção, preço por atacado de um modo geral, deixou de ser uma pressão ascendente sobre a inflação e agora virou uma pressão descendente. A gente imagina que essa pressão descendente vai aparecer nos preços ao consumidor de uma maneira mais forte. Na verdade, se vocês examinarem não o IPCA, mas alguns outros índices de preço, por exemplo, o índice de preço ao consumidor dentro, que a Fundação Getúlio Vargas calcula como parte dos cálculos que ela faz também para o IGPM, etc., esses preços já pararam de subir. O último decêndio do IPCS, que foi divulgado agora em dezembro, já mostra uma queda no acumulado de 12 meses. E no caso de índice de preço ao consumidor na cidade de São Paulo, que é o IPC calculado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, ele já está em queda há algum tempo e a inflação ao consumidor já não está mais acima de 10%, já está em um dígito. Então, a gente acha que o pior da inflação já passou, a discussão agora, na verdade, é a velocidade com que os juros caem, mas o Banco Central está vendo isso, como nós estamos vendo, mas ele quer ver se as expectativas de inflação, olhando não os próximos 30, 60 dias, mas olhando os próximos 12 a 24 meses, se as expectativas começam a mostrar essa queda também, e aí esse vai ser o sinal que ele precisa parar de interromper o ciclo de alta. Não deve acontecer isso até fevereiro, mas provavelmente entre aqui e fevereiro os números de inflação vão vir bem melhores, tanto no atacado como principalmente ao consumidor, aí talvez depois de fevereiro o Banco Central só faça mais uma alta de juros, e aí a gente termina esse ciclo, e aí pelo menos o fator de desconto que o Flávio mencionou deixa de trabalhar contra o valor presente de todos os ativos listados em bolsa, isso já vai ser uma mudança capital em termos do que nós estamos vendo agora. O próximo slide, eu pedi para me passar, Ju, pandemia. Como é que afeta a pandemia? Como é que nós estamos vendo a pandemia? O gráfico do lado esquerdo mostra para vocês a ocupação de UTIs, que é vai além daquele grau de... A pandemia provoca um aumento dos casos, aumento das internações hospitalares. A gente olha, principalmente quando a situação está crítica, o que são as internações em UTIs, que significa que o paciente está num grau
complicado da doença e as mortes. E aí vocês veem que, após a segunda onda bem preocupante que teve ali na virada do primeiro para o segundo trimestre, que afetou alguns negócios nossos de maneira mais relevante, por exemplo, CVC, como o Flávio falou, a gente não teve a terceira onda no Brasil. Aliás, isso é um dado curioso, né? Contrário ao consenso que se criou no país, de que quando veio a variante Delta era absolutamente um desastre anunciado, não houve a terceira onda no Brasil, e a gente acredita que não vai ter, nem com variante Ômicron, pela simples razão de que o que nós estamos vendo aqui na tabela do lado direito é um avanço significativo da vacinação no Brasil, com uma dose só. Se vocês prestarem atenção na última linha da tabela do lado direito, você tem 72% da população com pelo menos uma dose. Se vocês pegarem a população totalmente vacinada, nós estamos falando um pouco acima de 60% já, e o Brasil, na verdade, está entrando já na terceira dose. Então, a gente acredita que o avanço da vacinação conseguiu conter a variante Delta, que não apareceu no Brasil, vai conseguir conter a variante Ômicron, e o que deve acontecer é que a gente deve olhar para os próximos meses, entrando em 2022, provavelmente com condição de combater as próximas variantes do vírus que vão ocorrer. Obviamente, alguns estados, uma situação ainda um pouco mais preocupante que em outros, mas o quadro geral do que vem da pandemia, temos uma situação que nos parece cautelosamente, ter motivos para estarmos cautelosamente otimistas. Por fim, o próximo slide. Quais são os riscos que a gente estava vendo? A gente estava vendo um risco mais complicado de geração de energia, né? Mais de 60% da geração de energia elétrica no país ainda é por vias das usinas hidrelétricas, e aí o nível dos reservatórios faz toda a diferença. O lado esquerdo mostra para vocês o nível dos reservatórios ao longo dos últimos anos, e aí o que nós estamos vendo é que a linha vermelha, que é a linha desse ano, que estava uma situação muito complicada até setembro desse ano, parou de piorar, e o que está acontecendo agora, basicamente, com as chuvas de primavera mais fortes do que se estava imaginando, nós estamos tendo uma situação de que saímos de uma situação bem delicada para uma situação menos complexa, e se as chuvas de verão, que agora, depois da terceira semana de dezembro, entrarem, ficarem muito fortes também, o nível dos reservatórios vai para um nível mais confortável, a bandeira tarifária é revertida, né? A gente está com bandeira vermelha ainda, você vai para uma bandeira amarela, e aí os preços de energia começam a cair no Brasil, em algum momento do ano que vem, e isso traz para baixo a inflação mais ainda, isso muda também a expectativa de juros. Então, isso aqui era uma variável que mudou de sinal, vamos continuar monitorando isso toda semana, né, todo mês, mas pelo menos era uma ameaça que a gente tinha. E aí o final aqui, do lado direito, o que a gente está vendo de atividade econômica? A gente teve uma queda do PIB do ano passado, menos do que o consenso imaginava, uma recuperação que ocorreu mais forte do que o mercado imaginava. Agora a gente já contratou uma desaceleração para 2022, pelo simples fato de que os juros já subiu, já teve uma aceleração da inflação que corroeu a renda das famílias das camadas mais baixas da população, tem essa piora do ambiente fiscal, essa coisa, um medo também com o ciclo eleitoral, mas a gente acha que, olhando 2022, na hora que você começar a se cristalizar o cenário de queda da inflação, talvez até um pouco mais forte se o nível dos reservatórios do lado esquerdo der uma melhorada, e principalmente na hora que você perceber que qualquer que seja o governo eleito em 2022, não vai ser eleito um governo para destruir esse número substancial de reformas que foram aprovadas recentemente, que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo do gráfico do lado direito, e também as reformas que vieram lá de trás, que é o canto inferior esquerdo do gráfico, aí provavelmente o mercado vai trabalhar com outro nível de risco, e aí é por isso que na maior parte das nossas simulações aparece uma recuperação do nível de atividade entre 2022 e 2023. Então a gente acha que ainda tem um período um pouco complicado de expectativas até a eleição, mas depois da eleição, o cenário bem mais provável é uma recuperação da atividade econômica mais forte no bojo de uma reversão para baixo do risco que o mercado está precificando hoje. Encerrar por aqui, teria o maior prazer de ajudar vocês e se aprofundar em algum tópico que a gente abordou agora, ou em qualquer outro assunto que vocês queiram abordar e que, eventualmente, a gente não tocou aqui ainda. Obrigado, Luiz. Pessoal, a gente está aberto para perguntas aqui, para finalizar. Qualquer coisa sobre o Pátria, sobre o Pátria Pipe, sobre economia, assuntos aleatórios, estamos à disposição. Observando aqui a caixinha aqui de Q&A do Zoom, ou alguém levantando a mão. Vamos aguardar aqui alguns segundos ainda. Por enquanto, nenhuma pergunta nova, além daquelas que a gente abordou ao final da participação do Flávio. Não apareceu nada aqui, por enquanto, Ju. Acho que com isso, não sei, Flávio, se você quer fazer alguma
algum comentário final para a gente ir encerrando por aqui? Sim, eu queria agradecer a presença de todos e reforçar essa visão de longo prazo dos nossos investimentos. A gente tem um ambiente ainda desafiador, como o Luiz colocou, mas a gente realmente acredita que nossas empresas estão muito bem posicionadas para navegar esse ambiente e para sair lá na frente muito fortes e muito maiores do que elas estão hoje. E hoje elas estão negociando num preço, no valuation muito abaixo do que nós acreditamos ser o valor justo. Então, além da oportunidade de crescimento que a gente vê nas companhias, a gente está com os ativos muito descontados. Portanto, um retorno esperado, que é fruto do crescimento do negócio, mais os efeitos de preço, né, muito acima do normal que a gente espera para a estratégia. Né? Então, eu posso dizer para vocês, eu estou migrando meu PGBL inteiro também, além do investimento que eu tenho no PIPE normal, eu estou migrando meu PGBL inteiro, construído ao longo de 30 anos de trabalho para o PIPE Previdência, e estamos muito animados com a perspectiva futura e as oportunidades. É raro a gente ter um momento como esse em que as oportunidades são interessantes do ponto de vista fundamental nas companhias e os preços estão a níveis de desconto muito acima do que se justificaria até pelo ambiente macro e pelo risco pela questão das taxas de juros. Teve uma pergunta aqui sobre o churn da Qualicorp e as perspectivas de participação da Redditor na companhia. Bom, sobre a questão do churn, foi um evento, eu diria, específico que aconteceu esse ano na Qualicorp. Ao mesmo tempo em que a companhia conseguiu evoluir muito positivamente na sua aquisição de novos clientes, né, que a gente chama de adições brutas, ela fez um investimento muito relevante em canais, em fidelização e digitalização dos seus canais, e tem conseguido capturar cerca de 70% das adições totais do mercado de saúde por adesão, quando a participação atual dela é de 20%, quer dizer, ela tem 20% do mercado e está capturando 70%, mais ou menos, do mercado de novas vidas. Ela sofreu, assim como o setor como um todo, sofreu com um aumento de preços que ocorreu esse ano, que foi muito superior ao normal, porque houve uma postergação cumulativamente para esse ano dos aumentos que deveriam ter incidido durante a pandemia. Então, até o terceiro trimestre, teve aumentos de cerca de mais de 30% nos planos de saúde, o que gerou um churn, né, que é uma perda de clientes da carteira acima do normal. Então, apesar de ter crescido muito forte do ponto de vista bruto, do ponto de vista líquido, ela está no mesmo lugar que estava no começo do ano, até um pouquinho abaixo, uma perda líquida muito pequena. Isso deve se normalizar ao longo do ano que vem. O registro esperado é algo em torno de 10% a 12%, portanto, o churn, que é a medida desse turnover de portfólio, deve cair para os níveis históricos, que é cerca de 36%, 38% ao ano, cerca de 8% a 7% a 9% ao trimestre, deve voltar para a normalidade. Essa é a nossa expectativa e a expectativa da companhia para o ano que vem. Sobre as perspectivas da Redditor aumentar a participação, o CAD também, na mesma sessão que julgou o efeito, a fusão da Unidas e da Localiza, também julgou um pedido da DOR de aumentar a sua participação na Qualicorp. Isso ainda depende de outros fatores, mas é muito provável que essa autorização efetivamente se concretize. A gente acredita que isso, bom, em primeiro lugar, isso mostra uma tremenda confiança do grupo DOR, assim como nossa, nas perspectivas da companhia. Eu não posso falar sobre OPA ou algo assim em nome da Redditor, porque nós não somos a Redditor, não sabemos quais são as intenções. Mas tudo indica que eles permaneçam com a companhia como uma empresa listada, né? Acho que fazer uma OPA, eu entendo que seria uma probabilidade menor, até porque muitos investidores não venderiam a valuation atual, inclusive nós, que temos praticamente 20% da companhia. Também, né, achamos que a empresa não vale o que ela está na tela hoje,
Pelo contrário, vale muito mais do que ela estaria hoje. Então, mas eu não posso responder por eles, então eu não tenho como responder essa pergunta de forma muito incisiva aqui. Flávio, enquanto a gente falava aqui, se abordou rapidamente, né, perspectivas para o Grupo Ultra, né? Lembrando a todos, né, assim como o Qualicorp, o Grupo Ultra também é um investimento do nosso fundo 6 de Private Equity, então acho que isso demonstra assim, o comprometimento do Patria com esses investimentos e a visão de realmente criação de valor de longo prazo que a gente tem nesses dois investimentos. O Flávio acabou de comentar a Qualicorp, acho que com relação ao Ultra, né, acho que começando a comentar, Flávio, daí trago para você, assim, a gente tem essa posição aproximadamente desde o final de 2020, né, e vem desenvolvendo, quer dizer, como talvez um primeiro passo, né, acho que a história está só começando e começou, o Flávio, com os dados que o Flávio mencionou, né, começou bem do ponto de vista da execução, né, a gente, um grupo grande, complexo, etc., a gente realmente vem trabalhando junto com a companhia, com a família fundadora, com os executivos, com o board, né, para ter uma presença na governança da companhia, na moldagem, né, do time de gestão da companhia, e eu acho que esse ano foi marcado por uma conquista importante, assim, né, por um passo importante para a companhia, que você pode comentar um pouco mais aí, Flávio, na governança, mas também, como você citou, a execução, né, quer dizer, desinvestimentos de negócios non-core, outro ponto importante que a gente já executou até agora, mas, novamente, né, um investimento feito com uma perspectiva de private equity, né? Eu sou oriundo da área de private equity, a gente investe realmente, quando a gente fala de longo prazo, a gente fala realmente uma visão de longo prazo, né? E eu acho que a história tá só começando. Não sei se você quer comentar algo. Eu posso dizer que esse investimento tinha 3 principais fases. A primeira foi o realinhamento do portfólio, que foi feito muito bem, a venda da Oxiteno, a venda da ConnectCar, a venda da Extra Pharma e o foco nos negócios de energia e de logística do grupo. Também teve a questão da negociação da refinaria com a Petrobras, que não foi levada a cabo por questões de divergência em valores e condições de negócio. Então, hoje já não está no pratinho, vai por assim dizer, pode voltar no futuro, a gente entende que possa haver novamente um realinhamento que permita um investimento nesse sentido, mas hoje está fora do horizonte. O segundo foi a sucessão. Então, a própria nomeação do Marcos Lutz como o presidente do grupo e a sucessão na empresa mais importante, que é a Ipiranga, são fatores muito relevantes. E como o Zé bem comentou, num grupo com mais de 80 anos de história, com uma governança complexa, as coisas às vezes demoram um pouquinho para andar, mas quando andam, acho que a gente está em condições hoje de iniciar a terceira fase de forma mais incisiva. A terceira fase não é uma fase de inspiração, é uma fase de transpiração. É justamente trabalhar no principal ativo do grupo, que é a Ipiranga, e que ficam muito para trás em termos de competitividade, de processo, de gestão, e tem muita coisa para ser feita lá. Você pode enxergar isso como um copo meio cheio, como meio vazio, a gente vê como um mato alto de oportunidades, mas com um desafio grande operacional mesmo, é transpiração, 80%, 90% agora é transpiração. Acho que todo mundo sabe muito do que tem que ser feito, o Marcos é uma pessoa extremamente qualificada para dar esse direcionamento estratégico e a cobrança do dia a dia, e o time que está sendo instalado lá vai ter o trabalho ainda de estruturar melhor a capacidade de gestão da companhia para poder implementar isso. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, são desafios relevantes, tanto em termos de logística, de bases operacionais, quanto do fortalecimento da rede de postos, de franquias, e de reposicionamento de pricing. Hoje, o supply chain no segmento é muito relevante, a empresa está bastante atrás em termos de competitividade nisso, no sourcing, né, dos combustíveis. Então, acho que tem um trabalho difícil, árduo, mas o caminho está sendo bem desenhado e acho que o time que está sendo colocado lá para executar tem todas as condições de fazê-lo. E a empresa hoje, acho que tem que executar bastante coisa, mas
eu diria, suprir um gap que hoje existe entre ela e seus concorrentes, que executaram melhor e com senso de urgência maior. Acho que isso está sendo corrigido, por assim dizer, né, ou evoluindo para que o senso de urgência e a implementação seja mais assertiva ao longo dos próximos anos. Então, a gente já vê um potencial muito interessante nesse lado também, mas aí é ver para crer, né? O mercado não acredita ainda nisso, as ações sofreram, não só não se valorizou o que foi feito, mas a parte operacional, especialmente da Ipiranga, está muito aquém do desejável e tem um trabalho muito longo para fazer lá. Os outros ativos estão indo muito bem, a Oxiteno continua entregando antes da venda, o grupo vai estar mais capitalizado com a finalização desse processo e agora, como eu falei, transpiração e execução. E tem um desafio árduo pela frente, mas acredito que perfeitamente execuível. A gente não vai chegar no estado da arte tão cedo, acho que concorrentes estão bem à nossa frente, mas a gente tem que ser melhor do que nós mesmos a cada trimestre que passa. Isso é o que vai determinar aí, no longo prazo, fechar esse gap aí concorrencial. Obrigado, Flávio. Acho que a última pergunta aqui para a gente fechar mesmo, quem ficou com a gente até agora pode ser interessante, né? Uma pergunta relacionada à eventual mudança da guarda, assim, do ponto de vista de viés político, com as eleições que vêm por aí no ano que vem, né, para contexto, Luiz e Flávio estão aqui com, pelo menos desde a década de 80, trabalhando junto aqui com o Pátria e acompanhando diversos ciclos, né, políticos aqui. Seria interessante um comentário dos dois aí sobre as perspectivas, lógico, sem um excesso de futurologia, mas muito mais até olhando para o que a gente já passou, né, de ciclos diferentes e de tipos de governos diferentes. O que vocês esperam aí para 2022, mas particularmente para 2023 e além, em diferentes cenários aí de políticos com a eleição? Deixa eu fazer um comentário rápido, porque eu acho que o Luiz está muito mais qualificado do que eu para responder isso, mas década de 80 a gente não é tão velho assim, Zé. Eu comecei no patrimônio lá no Pátria em 91, tá? Então, só para corrigir aqui, e eu lembro que 2002, 2003, quando da primeira eleição do Lula, foi uma das grandes oportunidades de investimento que ocorreu no Brasil. Eu não sei dizer do ponto de vista político, acho que o Luiz pode responder melhor do que eu, mas quem se lembra de como foi o mercado logo depois da primeira eleição do Lula, talvez uma das maiores oportunidades de investimento da minha carreira. Então, eu deixo para o Luiz responder. Aqui na prática, eu falei do ponto de vista de oportunidade. E complementando só, assim, também, na área de private equity também, né, nós temos uma tradição aí de várias safras de private equity, certamente foi a melhor safra da história. A melhor safra na área de private equity também foi essa safra aí de 2002, 2003. Fizemos grandes investimentos, dentre os quais a própria Anguera, na qual eu participei ali. Mas, Luiz, o que você acha? Bom, também, em primeiro lugar, muito importante, não me reconheço nesse 1980 aí também. Comecei também mais no final da década de 90. Mas a gente acha o seguinte, acho que a pergunta era o que acontece se tiver uma mudança para a esquerda, né? Então, a gente acha que a mudança para a esquerda significa o ex-presidente Lula ganhar a eleição em 2022. A gente acha que está muito longe de ser um cenário líquido e certo. A maneira que a gente lê as pesquisas, por exemplo, uma maneira bem diferente do que aparece no jornal, né? A gente tem acesso ao dado bruto das pesquisas. Hoje, 50% a 55% do eleitorado não escolheu quem vai votar. Quem escolheu que vai votar, aí Lula versus Bolsonaro versus Moro, etc. Aí aparecem os números lá, 40 e tantos, coisa e tal. Mas isso é metade da amostra, né? A outra metade, ninguém sabe como é que essa outra metade vai votar. Não necessariamente é verdade que vai votar exatamente igual àqueles que já decidiram. Mas supondo mesmo assim que a metade que não se decidiu acabe sendo igual e vote mais no presidente Lula e a gente tem uma vitória da esquerda. Se o presidente Lula for reeleito em 2022, ele é muito diferente do Lula que foi eleito em 2002. O presidente Lula, em 2002, o que virou o presidente Lula em 2002, representava a mudança, o novo, uma nova política, e tinha que, basicamente, domar as expectativas do mercado, porque a política econômica defendida pelo seu partido era catastrófica,
Aliás, evoluiu um pouco, mas continua sendo muito ruim, mas naquela época era catastrófico, ele teve que assinar uma carta ao povo brasileiro dizendo que não ia desmontar nenhuma das reformas que foram feitas antes, que ia ser uma gestão razoável e coisa e tal. E foi o que aconteceu, de fato. A gente acha que o presidente Lula de 2022, 20 anos depois, ele tem muito, muito menos grau de liberdade. Ele não representa mais o novo, ele representa um partido velho, o PT é um partido de mais de 40 anos, com práticas que foram condenadas pela justiça eleitoral, pela justiça comum, pelo Supremo Tribunal e assim por diante. Então, é um presidente que começa com a margem de manobra muito reduzida. Então, o espaço que ele tem para mudar a política econômica e fazer coisas que são questionáveis é muito, muito menor do que era antes. Não é maior, é menor. E ele vai governar sob um crivo do mercado, dado os precedentes, o que aconteceu, os escândalos e coisas, está muito maior do que foi. Então, a gente acha que muito do risco que está sendo precificado agora, ele é menor até do que era em 2002. Agora, em termos de mudanças objetivas, que pode ter um governo de esquerda é, na verdade, tentar trabalhar as outras agendas, né? A agenda ambiental, a agenda de diversidade, a agenda cultural, porte de armas, esse tipo de coisa deve ter uma mudança mais significativa. Agora, tentar fazer mudanças drásticas numa política econômica, de um modo geral, é amplamente aprovada pelo eleitorado. Ninguém vai deixar de votar no presidente Bolsonaro porque não gosta da independência do Banco Central, ou porque o novo marco das ferrovias é ruim, ou porque o que foi feito no saneamento, que permitiu agora a entrada do setor privado, uma reforma de 50 anos que precisava ser feita e não foi. Ninguém vai deixar de votar no presidente Bolsonaro por causa disso. São outros motivos que vão levar. Então, o presidente Lula ir contra essa agenda de reformas significa que ele vai inviabilizar o governo dele, especialmente em áreas sensíveis. Eu vou tentar mexer aqui nessa parte fiscal. Ele corre o risco de inviabilizar o governo dele na largada. Então, a gente acha que, na verdade, vai mudar muito pouco no que diz respeito à economia. A agenda de mudanças está em outro lugar. Mas a gente acha que tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Chamaríamos a atenção especialmente para as tentativas que o centro está fazendo, né? A gente está considerando um candidato de esquerda que está tentando se posicionar como centro-esquerda, né? O presidente Lula está tentando atrair um vice bem mais conservador do que ele. O candidato mais provável hoje é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu já disse para vocês muita coisa do que ele está procurando, né? Ele está tentando atrair a credibilidade de alguém para emprestar para ele uma credibilidade que ele não tem mais. O ex-presidente Lula, e tem um candidato mais conservador, que é o presidente Bolsonaro, e tem um centro que perdeu a última eleição porque se fragmentou demais em 2018, mas já tem várias conversas sendo entabuladas entre o Moro, entre a Simone Tebet, que é a candidata do MDB, estão todos em conversar com o candidato do Novo, então tem uma conversa aqui que pode convergir para o centro vir com um candidato, e se o centro vier com um candidato e não 4 ou 5, a gente pode ter uma surpresa agradável em 2022, que é um meio termo entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então, vamos ver. E esse cenário, gente, só se define o ano que vem, tá? Só para lembrar um dado para vocês, quem acompanhou a eleição de 2018, em agosto de 2018, a eleição foi em outubro, em agosto de 2018, o presidente Bolsonaro estava atrás da Marina Silva, que desapareceu do cenário político, ninguém mais lembra dela. Ele estava atrás da Marina Silva e virou presidente da República. Então, para vocês terem uma ideia de como é que esse negócio pode mudar. Então, temos muitas emoções ainda pela frente. Bom, com essa, a gente termina aí numa nota animada, né? Muitas emoções pela frente para 2022. Obrigado a todos que participaram aqui do nosso webinar de final de ano aqui do Pátria Pipe. A gente fica à disposição pelo e-mail pipe@patria.com. Estamos todos aqui super disponíveis para endereçar outras perguntas sobre o Pátria, sobre o Pipe, sobre o Brasil. Mas, por enquanto, ficamos aqui desejando um Feliz Natal aí para todos e suas famílias, um ótimo 2022 e nos vemos no ano que vem. Obrigado a todos, Feliz Natal e um super 2022 para todos. É isso aí, e cuidem-se, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.